programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe a partir de agora. O que é ensinar? Por que ser um educador ou educadora? A importância de ser professora hoje nessa sociedade é porque nós professoras, nós podemos transformar a vida das pessoas. Conservadores defendem a lei da mordaça e educadores resistem. É uma forma de pressão, de coação, do fazer do educador, de tentar inibir o debate, o diálogo, as discussões de cidadania dentro de sala, porque é na escola muitas vezes que a pessoa toma conhecimento dos seus direitos, é na escola que a pessoa aprende a se defender, de abusos. O que eles querem é impedir que as pessoas pensem. É isso que eles querem. Impedir que as pessoas tenham acesso a várias linhas de pensamento e concluam por elas mesmas, através da mediação do professor, que esse é o nosso papel, o que é que eu vou pensar da vida. Como que eu vou me posicionar diante da sociedade. Escola Sem Partido, esse nome já é uma mentira, criada, porque é uma escola que eles querem criar com partido. Profissão educador e educadora. O que é ensinar? Por que ser um educador ou educadora? Professores, protetores das crianças do meu país. Ao longo desse período, enquanto trabalhador em educação, tive a oportunidade de contribuir na vida de milhares de jovens e adolescentes, pois o trabalhador em educação é aquele que prepara o cidadão ou prepara o ser humano para exercer a cidadania. E eu tenho certeza que contribui fortemente nessa possibilidade, nessa perspectiva desses diferentes jovens. E é muito gratificante a cada dia que a gente recebe ou encontra com profissionais que nos agradecem enquanto trabalhador em educação, que nos possibilita entender a nossa importância e que nos gratifica mostrando para a sociedade os profissionais que são e entendem que a educação é a profissão que contribui para todas as demais profissões. Às vezes o trabalho que a gente desenvolve na escola ou na cidade, na comunidade, não é reconhecido, Já ganhamos alguns prêmios. Esse ano, pela primeira vez, a gente participou da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras e pela primeira vez a gente conseguiu 4 medalhas. Então, para mim não foi surpresa, porque os meus alunos têm um potencial que é só acreditar e investir. A matemática ela foi uma matéria que desde pequena eu me identifiquei bastante. E com a ajuda do trabalho muito dinâmico da professora Dalgise, eu fui desenvolvendo muito gosto pela matéria. Isso fez com que a gente se dedicasse bastante até chegar a esse resultado muito bom que a gente conseguiu aí. Uma felicidade muito grande de estar sendo reconhecido esse trabalho. Só foi possível graças ao professor e ao nosso esforço. Então eu fico muito feliz de estar recebendo esse reconhecimento. Como professor, uma história marcante, dentro de várias histórias, são sempre aquelas em que a gente pode contribuir com o nosso conhecimento, dialogando com o aluno, numa relação de ensino-aprendizagem, de muitas pessoas também que passaram a admirar, conhecer a história e também refletir mais sobre o Brasil, sobre o país, sobre a cidade que vivem e que usam isso no seu cotidiano para ser cidadãos melhores. Então acho que essas histórias são as que mais me emocionam e que me impactam na trajetória de ser professor. Eu queria mostrar que a educação é possível, apesar de tanta coisa que a gente está tendo agora, sabe? Mas, apesar de tudo, foram 4 alunos, nós chegamos com 2 medalhas, 50%, e essa medalha não é para os 2. Eles desceram do palco, depois de ganhar a medalha, e falaram: é para vocês, é para a escola, é para a comunidade, o estado e o país. Então, e os meninos, os 4 alunos, eles ganharam uma bolsa de 100% na faculdade, que é uma coisa única, porque são alunos de escola pública, eles estão no 2º ano com uma bolsa de faculdade 100%. Então, para mim, é importantíssimo para mostrar mesmo, gente, para todos nós, que apesar de tudo, nós temos que continuar lutando por educação. Eu sempre gostei muito de matemática,
sempre foi uma das matérias que eu mais gostei na escola. E meu professor, ele sempre também me incentivou bastante com essa questão da matemática. Como ele disse, ele sempre trabalhou matemática de uma forma diferente, que eu sempre gostei do método que ele trabalha essa matemática. Eu acho muito importante esse reconhecimento e fico muito feliz. A importância de ser professora hoje nessa sociedade é porque nós professoras, nós podemos transformar a vida das pessoas. Quando você alfabetiza, quando você contribui para a formação do cidadão no todo, da pessoa no todo. Então, assim, se eu tivesse que recomeçar a minha profissão, se eu tivesse hoje que começar uma profissão, eu escolheria novamente ser professora, porque nós temos um papel fundamental na sociedade. Eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo. É a semana, né? O dia 15 é o dia do professor, da professora, mas o Sindiúti, como é um sindicato plural, combativo, representa 8 categorias da educação. Então, o Sindiúti, ele, nessa coisa de transformar também, porque ele é representativo de todas as categorias, diz que é o dia do educador e da educadora. É uma semana festiva, semana do professor, semana da criança, e nós, num sentido de uma educação onde todos na escola aprendem e todos na escola ensinam, nós comemoramos o Dia do Educador e da Educadora no dia 15. Mas é importante, diante de todos os ataques que o professor especificamente tem sofrido no país, e particularmente aqui em Belo Horizonte, então é importante que a gente faça os dois debates. Nós temos sim, nós comemoramos sim o Dia do Educador e o Dia da Educadora, mas nós precisamos reafirmar a nossa profissão e a nossa identidade como professores e professoras, porque nós fomos eleitos pelo governo federal, pelo governo do estado e me parece agora pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, como inimigos da escola, como inimigos da sociedade, como inimigos das comunidades escolares onde nós estamos trabalhando. Então é importante que a gente demarque por que o professor está sendo atacado dessa maneira. A sua professora que te ensinou a ler e a escrever, que te apresentou a literatura, que te apresentou os autores, a poesia, a música, a cultura, por que ela é o alvo prioritário de alguns grupos aqui no nosso país, de alguns grupos aqui em Belo Horizonte e pipocando por todos os lugares? Por que é que o professor virou o inimigo número 1 da sociedade? E acho que isso é importante que a gente discuta, sabe? Então, essa semana, ela precisa ser a semana de comemoração do Dia do Professor e da Professora, do Educador e da Educadora, mas ela também precisa ser uma semana pedagógica para que a gente reflita o que é que nós estamos fazendo, nós não, porque nós somos as vítimas, né? O que é que eles estão fazendo com a nossa profissão, com a nossa dignidade, com a nossa essência. Porque é isso que eles querem, matar a essência da escola, impedindo o professor de dar sua aula. Por que a educação hoje é atacada? E vai continuar. E ainda mais. Por quê? Eu diria a vocês que não é atacada a educação simplesmente pela educação. A educação é atacada porque nós tomamos partido. Somos atacados porque tomamos partido. E partido por quê? Não pelo agronegócio, não pela banca, não tomamos partido pelo sem partido, pelo sem direito a ter direito. Este ponto é muito importante. O que é atacado, os que são atacados, são os oprimidos,
E nós somos atacados por ter apoiado os meninos. Paulo, a Denise pontuando muito bem essa questão, né, da escola sem partido, a lei da mordaça, a gente acompanhando aí há 2 anos que a bancada de vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte está tentando emplacar esse projeto. Tem 2 anos que a resistência dos educadores, das educadoras e agora a resistência de uma bancada de vereadores que está contrária, né, a essa proposta, que está impedindo que esse projeto passe. É a lei da mordaça. A educação precisa colocar um fim em projetos como esse. Queria a sua opinião também. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade, só que esse debate continua a ocorrer, né? Ocorreu aqui na Assembleia de Minas, em diversas câmaras municipais. É uma forma de pressão, de coação, né, do fazer do educador, né, de tentar inibir o debate, o diálogo, né, as discussões de cidadania dentro de sala, porque é na escola muitas vezes que a pessoa toma conhecimento dos seus direitos. É na escola que a pessoa aprende a se defender, né, de abusos. É na escola que a pessoa consegue desenvolver o seu senso crítico, né, e se formar como cidadão. E aqui em Belo Horizonte já tem realmente, né, algum tempo que essa luta vem sendo travada. E nós tivemos uma belíssima manifestação na Câmara Municipal, né, onde estiveram presentes representantes de diversos sindicatos da educação, e foi muito rica essa participação, né, justamente mostrando, né, que a educação ela é importante não só para os trabalhadores da educação, né, mas para a nossa sociedade como um todo. Não é só a dedicação que se mostrou a história, a força que pesa, uma das forças que pesam, ou podem colaborar para empurrar a história da afirmação de direitos, não está. Mas a pergunta seria, se não estamos em Estado de Direitos, em que Estado está? Já falei, estamos em tempo de Estado de exceção. Os que fazem propaganda, os que divulgam o Escola Sem Partido, usam muitos argumentos falsos e mentirosos a respeito do que é a sala de aula, do que é a escola, né? Há um tempo atrás, quando a primeira vez que esse projeto apareceu aqui, ganhou força, a discussão era sobre o banheiro. Porque se o banheiro era um banheiro para meninos e um banheiro para meninas, ou uma escola que tinha somente um banheiro, e aí transformaram isso numa bagunça, numa confusão, dizendo que a escola estava incentivando que os meninos se tornassem homossexuais, enfim. É um bolo de coisas estúpidas que eles utilizam para convencer a população. É muito importante que a gente deixe bastante claro. O que eles querem é impedir que as pessoas pensem. É isso que eles querem. Impedir que as pessoas tenham acesso a várias linhas de pensamento e concluam por elas mesmas, através da mediação do professor, que esse é o nosso papel, né? O que é que eu vou pensar da vida? Como que eu vou me posicionar diante da sociedade? Escola Sem Partido, esse nome já é uma mentira, né? Criada, porque é uma escola que eles querem criar com partido, sem diversidade, né, com uma religião específica. E eu acho que isso é muito importante também da gente discutir. As pessoas que propõem esse projeto, que na realidade é a lei da mordaça, são vereadores que têm partido, né? Você vai olhar que todos eles têm o seu partido, né? E eles querem que, única e exclusivamente, seu ponto de vista esteja presente na escola, né? Então, quando o projeto, por exemplo, prevê que a gente não pode falar sobre manifestações públicas com os estudantes. E na Câmara Municipal, em menor número, né, mas haviam, né, manifestantes o Escola Sem Partido, e existiam entre eles estudantes, né? Quem levou esses estudantes lá para manifestar a favor da lei da mordaça, né? Então, existe uma contradição muito grande no que eles pregam, né? No que eles falam, no que eles fazem. E nós queremos que todos tenham, né, a possibilidade de se expressar, né? O professor, ele não vai determinar como os estudantes são. Numa sala de aula você tem uma pluralidade muito grande, né? Cada um é de uma forma, né? Mas a gente quer que todos tenham acesso,
as informações para ajudar na formação da sua opinião. Eu queria colocar também um outro elemento que faz parte aí desse contexto, a militarização das escolas. Quando a gente vê, né, que é uma escola que eles vão dar um equipamento melhor, ferramentas melhores, um investimento muito alto, né, mas que quer transformar a escola em quartel e o estudante, né, em soldado. Com esse investimento menor do que esse, você tem escolas públicas de muita qualidade, as escolas técnicas, os Cefetes, né? Aqui em Minas Gerais, a gente está lutando para que o Estado cumpra os 25%. Né? Hoje o Estado não gastou sequer, gastou por volta de 17%, né, da sua arrecadação com a educação, quando a Constituição exige que sejam gastos 25%. Né? Então, se houver investimento, a escola é boa, né? As pessoas, os professores são bons, né? Os estudantes têm potencial, mas a gente precisa de recursos para dar essa educação de qualidade para todos. Não adianta só dizer verbas para a educação, não cortes da educação. Os cortes da educação não são da educação, são cortes de vidas. Quando saímos nas ruas gritando não ataquem a educação, se digamos ou não ataquem a educação, é pouco. Ou nós deixamos claro que o ataque à educação tem direção clara, certa, não a própria educação, não nós não somos tão incômodos assim. O que são incômodos são os que estão lá sentados onde estão no poder, Eles criam essas cortinas de fumaça, né? Essa disputa que nós temos que fazer, porque é a nossa profissão que está em risco, é a nossa existência como profissionais que está em risco, né? Mas qual foi o posicionamento deles em relação à reforma da Previdência? Qual foi o comportamento deles quando a professora teve o seu direito à aposentadoria roubado e nós vamos ter que trabalhar 40 anos para aposentar por média salarial? Então, assim, a gente precisa conversar sobre essas coisas. E é isso que eles querem nos impedir. De que a gente converse sobre as relações sociais, sobre o porquê que eu tenho direito de cantar minha música, por que eu tenho direito de usar o alargador na minha orelha, por que eu tenho direito de trançar meu cabelo, por que eu tenho direito de dizer não pra um que quer me namorar e eu não quero, por que eu posso namorar uma menina se eu quiser. É isso que eles querem nos calar nesse sentido. Mas estamos mais em tempos de Estado privatizado. Não é mais um Estado público. Para que gastar em formar jovens e adultos para um trabalho se não há trabalho? Então, este é o ponto que nós temos que colocar nós. Por favor, quando o único valor é o mercado, tudo vira mercadoria. Nós mesmos viramos mercadoria. Você é educador de mercadoria, eu sou mercadoria. E você paga com mercadoria. Ou você é jogado fora com mercadoria. Temos que entender em que momento estamos, que valores regem na sociedade, regem no Estado, regem na política, regem até a educação. É rentável ou não é rentável? A educação privada é rentável. Investir na educação privada. A educação pública, e todo público não é rentável, não acaba com a educação pública. Essa é a lógica. Nos preparemos, não vir para tirar o sonho de ninguém, mas vir para dizer a realidade política é esta. E temos que ter consciência de que somos profissionais num Estado que hoje é controlado pelo capital, pelo mercado, é controlado pelo agronegócio, não é mais um Estado de direito. É isso que nos move e é isso que move o lado de lá também. A nossa capacidade de fazer a diferença na vida dos nossos alunos. É isso que nos move e é isso que o outro lado tem medo, é isso que os obscurantistas, que os que acham que a escola é um lugar que não pode ser um lugar plural, é isso que eles temem. A nossa capacidade de marcar e de modificar as trajetórias dos nossos alunos. Não porque nós somos heróis, mas porque nós sabemos, estudamos, nos formamos para mediar o processo pedagógico na escola, para ser
para sermos o elo da escola e do conhecimento e das relações com os nossos alunos, com as famílias dos nossos alunos, com a comunidade onde a escola está inserida. A educação está sendo alvejada de todos os lados, mas a gente precisa renovar a fé, a esperança, essa resistência. E aí, o que dizia, professor, neste momento? Eu acho que não temos que deixar que essas memórias morram. 40 anos é muitos anos, muita história de lutas, muita história de memórias. Por favor, que o Sindiúti faça um trabalho. Nós já tínhamos pensado nisso, não sei se isso foi concretizado. Retomar a história do Sindiúti para que essas memórias sirvam para os que vão chegando saber que é uma história de lutas inglórias e gloriosas que não esqueceremos jamais. Então, esse tem que ser um papel fundamental nestes 40 anos. Mas eu queria destacar um ponto que me parece muito importante. Estamos em tempos muito parecidos. É curioso, lamentável. O Sindiúti nasce colado à ditadura. Não nasce apoiado pela ditadura, nasce reagindo à ditadura. Se agora estamos em um tempo em que essa ditadura, que é tão brutal e tão ignorante, tão, diria, criminalizadora, como fazer? Como fazer? Que fazer? Eu acho que o Sindiúti tem que lembrar de suas origens. E tem que lembrar que se nasceu reagindo à ditadura, estamos em tempos de outra ditadura que exige reações não paliativos, duras. Este me parece um ponto muito importante. Então, em um momento, no meu entender, de o Sindiúti não só lutar por seus direitos. Sempre defendi que o Sindiúti tem que lutar por seus direitos do trabalho. Se reconhecerem trabalhadores. Hoje estamos num momento em que o movimento docente, como já fez, já vinha fazendo. Lembro que na última greve que estive lá, também, quem que estava lá apoiando o movimento docente? O movimento sem terra, o movimento indígena, o movimento quilombola, o movimento negro. O movimento dos atingidos por barragens. Essa é a fronteira. É por aí que temos que caminhar. E se aquilo acontecia já faz uns 8 ou 10 anos que eu estive lá, hoje a coisa é muito mais brutal. Nós, educadoras, educadores, Sindiúti, temos consciência de que não há violências nas escolas. E se há, é porque os violentados estão chegando nas escolas. Não olhemos os educandos como violentos, mas como violentados. E como violentados que estão aprendendo em seus movimentos, contudo, a resistir. Muitas dessas violências nas escolas são resistências dos violentados dizendo basta, sociedade. E a vezes, vamos falar baixinho, basta escola de violentar-nos e de expulsar-nos porque violentos, ou reprovar-nos como repetentes porque violentos. Basta! Por favor, é hora de repensar muitos dos tratos que ainda nas escolas têm essas infâncias que chegam com tanta dificuldade, violentadas pela sociedade, às escolas. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Aqui nunca nos cabe, né, gente?
Aqui nunca nos cabe. Eu tenho que reivindicar o presidente dessa casa que faça um plenário que caiba os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Nunca nos cabe. Nunca nos cabe. Não tem nenhum espaço nessa Assembleia que nos cabe. Mas eu vejo aqui homens e mulheres que, com seus corpos, fizeram lutas fundamentais. Quantas vezes fomos com os nossos corpos que nós fechávamos rodovias, MGs, BRs. Quantas vezes, inclusive, enfrentando táticas. Às vezes, nós enfrentávamos o gás lacrimogênio, nós enfrentávamos o jato d'água, outras vezes, nós enfrentávamos a tática de jogar a população contra a gente nas rodovias. Quantas vezes? Quantas greves? Quantas greves de contra-cheque zerado? Quantas? Não foram poucas. Quantas vezes as nossas famílias nos questionaram se era hora de parar? Quantas vezes as mulheres presentes nesse plenário foram questionados pelos seus companheiros e pelas suas famílias, porque pegariam estrada, mais uma vez, a noite inteira de estrada, para fazer uma luta? Quantas vezes tentam nos criminalizar? Mas, por mais que nos enterrem, eles não compreendem de que nós somos sementes. Então, toda vez que nos enterram, nós voltamos com vida, porque nós florescemos. Antes de ser petroleiro, eu sou professor, eu tenho orgulho de ser professor, eu leciono até hoje. É difícil, então, não sentir orgulho, enquanto professor, não sentir orgulho de ser representado pela direção do Sindiúti. Tanto as direções que já passaram, quanto a atual direção, e tenho certeza que as próximas direções me representam. Eu, enquanto professor, essas direções que passaram, a atual e as futuras, me representam. Os sindicatos somos todos nós. O Sindiúti, eu boto a mão no fogo. Tudo que o Sindiúti determina, eu sigo. Porque é um sindicato combativo, resistente. Para a gente mudar a realidade do nosso povo agora, nesse momento, com o governo federal que está aí destruindo o nosso Brasil, com o governo do Estado que está tentando destruir também Minas Gerais. Nós temos todo esse exemplo do que nós fizemos em 2011, 2012, 2014, para servir de força para a gente continuar avante. Parabéns ao Sindiúti, vida longa ao Sindiúti, vida longa à CUT Minas, a todos nós trabalhadores e trabalhadoras, que a gente vai mudar a nossa realidade, vai mudar a nossa situação no Brasil. Parabéns, companheirada. O que está colocado, a situação hoje das escolas e da educação como um todo, é um desânimo total. Então, eu vejo que vocês têm um papel fundamental na nossa história, que é dar continuidade, porque os professores têm uma capilaridade tão grande de chegar nos jovens, principalmente. Né? A gente tem uma dificuldade tão grande hoje de que a juventude nossa, se a gente não fizer um trabalho com a juventude, a gente vai perder uma geração inteira. Então, eu queria parabenizar vocês, colocar aqui, assim, porque para ser professor tem que ser guerreiro, viu, gente? O Sindiúti, com certeza, é um sindicato militante que muito inspira e ensina a juventude. Um sindicato que tem raiz, capacidade de germinar, florescer, renovar e continuar florescendo, né? Um sindicato que tem capilaridade, enraizamento em todo o Estado e que, para nós, é uma grande referência de luta, um dos nossos principais parceiros, onde a gente tem muito zelo por essa unidade, onde nós somos muito gratos também por Sindiúti também zelar pela nossa parceria, né? Parabéns a você. Muitas felicidades, muitos anos.